Oi, eu sou a Leide. E eu sou a Raquel. E esse é o nosso Diário das 6 aos 30. É porque a vida começa às 6 da manhã. E a gente ainda tá tentando entender como que ela funciona depois dos 30. Oi, pessoal. E aí? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Diário das 6 aos 30. Yay! Eu faço yay pra tudo. E eu acho que é por causa Bluey. da Catarina. A Bluey também faz. A Bluey faz yay pra tudo. É, e aí desde então, acho que desde antes ainda, tudo é yay. E é isso. E yay pro nosso tópico dessa semana. Porque o que falaremos essa semana? Essa semana a gente vai falar de um dos meus assuntos favoritos, que é sobre a vida e missões. Perfeito. Que no caso Quantos anos já em missão você? Você quer resposta curta ou resposta longa? Não, quantos anos? Me dá um número, Raquel. Depende do ponto de vista. É uma resposta aberta pra mim. Porque os meus pais são missionários. Ah, tá. Então tem... Tá. Então, por isso que eu pergunto. Porque assim, eu entendo que eu sou missionária sozinha a partir do momento que eu vim pra Jocum, fiz a escola de treinamento e discipulado e sou obreira. Uhum. Então, de forma individual, eu sou missionária há 13 anos. Faz 13 anos que a minha TED começou. Minha TED começou 27 de fevereiro de 2012. Mas eu não descarto os anos que eu vivi como filha em missões. Porque eu vivi muitas experiências com Deus sendo filha de missionários. Ah, com certeza. Então, eu comecei pra campanha de King's Kids quando eu tinha 4, 5 anos. E a Damares, inclusive, que é uma das líderes aqui da base, foi líder de uma campanha de King's Kids que eu fiz quando eu tinha 6 anos. A gente pode botar foto na edição, porque é uma foto muito fofa. Corta pra foto. Corta pra foto, porque eu era uma criança muito fofa. Linda. E então, assim, eu acho muito raso descartar os anos que eu vivi como filha de missionário. Uhum. Até porque eu vivi muitas coisas com Deus. Eu fiz parte de equipe de evangelismo, eu fui pra muitas campanhas, eu fui pra escolas de férias, eu fui pra acampamentos e eu tive as minhas próprias experiências com Deus. E eu acho que isso não pode ser descartado de quem eu sou. Então, Não, quando com alguém me certeza. pergunta meu tempo em missões, pode ser 31 anos, pode ser 13. E eu acho que os dois fazem muito parte de quem eu sou. Então, eu acho que... Por isso que eu sempre pergunto, a resposta longa ou a curta. Mas eu falaria das duas coisas nas duas respostas. Você sempre soube que você ia viver em missão? Ou teve algum momento da tua vida antes que você pensou que você ia fazer outra coisa? Quando eu tinha 10 anos, eu tava numa campanha de King's Kids. Acho que um pouco menos, eu acho que foi 2002, eu tinha 8 anos. E foi a primeira vez que Deus falou comigo sobre ser missionária. E Deus falou comigo sobre a Inglaterra. Caraca. E eu mudei pra Inglaterra com 30, demorou 20 anos. Só isso. Porque Tamo aí, é né? no tempo de Deus, né? Não no nosso. E então, assim, eu lá em casa nunca teve pressão de nenhum de nós sermos missionários. Tanto que os meus... eu tenho um irmão de 27, um de 25 e um de 10 anos de idade. Vai fazer 10 anos em julho. Tanto eu quanto o Pedro quanto o Gabriel, que nós crescemos juntos, a gente nunca teve pressão por parte de painho, assim, da gente ser missionário. Eu acho que meu pai, ele sempre se esforçou muito para que a gente tivesse relacionamento com Deus. Uhum. E que junto com Deus a gente tomasse decisões. E que Deus queria direcionar quem a gente seria e o nosso futuro. Mas a gente nunca teve pressão dentro de casa para ser missionário. Quando eu era adolescente, eu tive aqueles anos meio assim, frio, que tudo que eu fiz foi não meditar, eu nunca fui... Nunca desviou. Nunca... Não, tipo assim, nunca deixou de fazer parte do corpo de Cristo. Mas mesmo assim, nesses anos que eu tava, tipo assim, meio, não sei o que tá acontecendo, eu sempre tive a convicção que eu ia terminar sendo missionária. Então, eu acho que eu não tenho memória da vida, que eu não ia... Que eu pensei sobre o futuro e que eu não sabia que missões seria o final. E aí eu não falo só, tipo, missões dentro de Jocum, porque eu sei que eu posso trabalhar com igreja, eu posso estar em outras áreas e ser missionária, né? Mas eu acho que eu sempre tive convicção que a minha vida, de certa forma, ia terminar em missões e povos. Eu não acho que eu vou ter uma fase da minha vida que eu não vou estar envolvida com
de alguma forma com missões. Ou com ser missionária, ou com viver de forma integral pra Deus de alguma forma. Ou sendo dentro da Jocum, sendo em outra missão, sendo na igreja. Eu não prego só a bandeira da Jocum, por mais que eu ame a Jocum. E a gente pode ter só um episódio sobre como eu amo a Jocum, porque eu amo a Jocum. Mas eu acho que tem muito a ver também com saber que a minha vida... eu lembro de crescer e a vida toda o meu pai sentar comigo, a minha mãe em alguns momentos, mas o meu pai ele sempre sentava e falava: filha, você foi consagrada pra Deus na barriga. E eu me sinto de certa forma como Samuel, sabe? Eu não... Quando eu olho pra minha vida, eu sei que a minha vida foi consagrada pra Deus desde sempre. E eu não consigo imaginar... Eu não tenho uma visão do futuro onde eu não vou estar servindo o Senhor. De alguma forma ou outra. Mas de forma integral. Caramba. Especial. Eu acho que isso é muito incrível quando você tem essa certeza. Eu acho que algumas pessoas... É difícil imaginar uma carreira pro resto da vida. Ou então algo que você vai fazer pra sempre. Mas eu acho incrível que você sabe. Tipo, você tem essa visão. Eu acho que eu nunca tive uma palavra do Senhor de futuro que não envolvesse missão. Ou ministério em tempo ou integral. Ministério de tempo integral. Porque... E a gente pode talvez falar sobre isso em um outro episódio... Porque tá dentro de Jocum, ou tá numa igreja, ou qualquer forma de trabalho com organizações, independente da que seja, é missão, né? Então... eu acho que talvez... Eu tive alguns anos que eu já tava dentro de Jocum, que eu ficava meio... Que eu fiquei meio em dúvida se era isso. Mas eu nunca tive... tanta convicção de quem eu fui feita pra ser como eu tenho agora. Então... Eu acho que isso facilita muito. O que você faz hoje? Ministerialmente falando. Tá, dentro de Jocum, eu trabalho com mídia. Só que não... toda base missionária precisa... Aqui na Inglaterra a gente chama de backbones. Mas toda base missionária precisa de coisas funcionando para que ela funcione, para que ela... exista, né? Tipo aqueles ministérios que são fazem parte da fundação, que ajuda a manter de pé. Isso, então o Baby Hall é o que dá comida pra gente aqui na base. O refeitório, né? O refeitório. A gente tem um pessoal de Property Services, que é como se fosse manutenção, como a gente fala no Brasil, que cuida das casas, que cuida da base para que a base esteja bonita e funcionando. A gente tem administração. E a mídia faz parte disso. Porque no século XXI, se a gente, principalmente aqui na Inglaterra, se você não tem uma mídia efetiva, é muito difícil que você tenha aluno para as escolas acontecerem. Então, dentro da base, como talvez o meu trabalho diário, eu trabalho dentro da mídia da base para que a gente consiga ter uma boa comunicação, para que a gente tenha alunos. Mas, junto com isso, eu sempre, eu tive muita convicção que mídia era uma ferramenta para alcançar pessoas. Então, e eu lembro de ser adolescente, e quando Deus começou a falar comigo sobre mídia e missões, foi uma coisa meio, naquela época, ainda mais morando no interior de Ceará, era uma coisa que a gente não tinha muita certeza do que era. Eu lembro do meu pai... E a gente conversou até sobre isso um tempo atrás. Mas eu lembro do meu pai sentando comigo e falando: eu acredito que você ouve Deus. Eu não faço ideia como você vai ser missionária com as coisas que você tá me falando que Deus tá te chamando pra ser. Porque a gente não conhecia muito. E aí eu lembro que mesmo sem entender, quando eu fiz 18 anos, ele me deu uma câmera. Então, eu acho que isso é uma das memórias mais bonitas, assim, que eu tenho. Porque eu lembro que meu pai falava: eu não sei como você vai ser fotógrafa em missões. Ou como ser fotógrafa em missões, mas eu acredito que Deus tá falando com você. Então, eu fiz 18, meu pai me deu um notebook, um HP roxo. E ele me deu uma câmera e ele me enviou, assim. E eu sou muito grata por isso, assim. Meu pai também é missionário, né? Eu já falei isso algumas vezes. Então, eu sei que... Eu entendo que tem muita gente que passa por problema com família dentro de missões que eu sei que eu não passei. E eu sou bem grata por isso. Mas, enfim. Então, eu trabalho com ferramentas de comunicação dentro de missões. Então, por exemplo, eu trabalho com ilustração para falar de povos não alcançados e de refugiados. Então,
Tem povos que não podem aparecer. Então, uma boa forma que a gente pode falar deles é usando ilustração. Eu mudei aqui pra Inglaterra pra fazer parte do grupo de documentário porque eu quero estar falando sobre tradução de Bíblia. E aí, povos não alcançados e fazer a necessidade da tradução da Bíblia conhecida para pessoas. Eu também uso fotografia. Eu acho que fotografia... Posso abrir um parênteses? Quem tiver no YouTube, vamos mostrar o a gente pode mostrar Achado. Fala rapidão da Achado. Achado é uma papelaria que eu tenho com a minha amiga Marissa. Foi um processo de criação bem legal com Jesus. Achado existe desde 2002. E foi quando Deus começou a falar comigo que as pessoas usam os dons e os talentos deles para levantar as bandeiras das coisas que eles acreditam. E foi quando eu entendi que eu podia usar os meus dons e talentos para levantar bandeiras sobre tradução de Bíblia e povos não alcançados, porque é isso que move o meu coração hoje. E então, Achado é uma papelaria que todos são produtos funcionais, produtos feitos com a melhor qualidade que eu consegui produzir. A gente vai colocar o Instagram da Achado no link aí pra vocês verem. E todos os produtos têm ilustração de povos que não têm Bíblia. Então, no processo que você compra um produto da Achado, ou que você segue a gente no Instagram, você entende sobre povos que não têm Bíblia também. Então, você pode orar por eles e ter mais conhecimento. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar na nossa comunicação. Mas essa é a ideia principal da loja. Eu acho muito legal que, quando você me falou a primeira vez, eu fiquei muito surpresa quando você disse que tem pessoas no Brasil que, porque eles são analfabetos, ou porque eles não falam, tipo, o português que a gente tá falando, é difícil pra eles entenderem a Bíblia. Aqui tem uma sertaneja, por exemplo. O meu pai, ele é missionário no sertão do Brasil há mais de 30 anos. Então, eu cresci no sertão do Ceará. E a gente conta o sertanejo como dialeto. Eu vou colocar a Bíblia de Taipa aqui na descrição. Legal. A primeira vez que eu vi a Bíblia de Taipa, eu chorei. Porque é muito bonito. E a Bíblia de Taipa hoje tem sido usada por missionários na pregação do evangelho também. Porque a gente não conta o sertanejo... Porque a gente entende que o sertanejo é um povo não alcançado, mas é muito difícil pensar nessa ideia de que eles também precisam de uma Bíblia que fala na linguagem que toca o coração e que eles entendem. Então, enfim, isso tem muito a ver com tudo que eu sou e tudo que eu faço missões. Então, tudo isso tá dentro do mesmo... Não, com certeza. Por isso que eu falei que eu acho que seria legal a gente fazer um parênteses pra falar sobre isso. Então, basicamente é isso. Eu uso mídia como ferramenta pra falar de Deus e de povos não alcançados. Eu acho que o maior versículo que eu baseio a minha vida de missões hoje, que é o que Deus me chama, é Provérbios 31, eu acho que é 8, que fala sobre abrir a boca, fala e dá voz pra quem não tem. Pro órfão, pra viúva, faz a necessidade deles conhecida. Tem muitas versões diferentes, essa é uma junção de muitas versões, mas é basicamente isso assim que me move como missionária hoje. Incrível. E é por isso que eu tô aqui. E você, minha amiga? Luz. Pera, vamos falar, antes de passar pra mim, o que você faz na igreja? Eu sou fotógrafa e eu tenho tentado fazer algumas coisas de mídia também. A igreja que a gente é parte é a Verso Vineyard, em St. Albans. E é lá que o meu marido é o pastor de louvor. E eu acho... você é meio... Tipo assim, é claro que eu vou falar, né? Eu acho a nossa igreja incrível. Eu acho a nossa igreja incrível. Eu lembro que, um parênteses, o que me fez ficar na igreja, a Verso é uma igreja grande. Não é uma igreja pequena, tipo, assim, mais né? de 1.000 e poucos membros. E aí eu fui pra igreja um domingo. Eu fui apresentada pro pastor principal. A gente chama pastor, senior pastor. É o pastor presidente. Num domingo. E aí... Aqui na Inglaterra é muito difícil as pessoas falarem meu nome, o que pra mim é muito louco. Porque no Brasil meu nome é super simples, Raquel. Mas todas as vezes que eu me apresento, sempre tem aqueles 2 minutos das pessoas tentando repetir o meu nome, tentando pronunciar. O meu também. Então, aqui, o meu bordão é Hi, I'm Raquel, like Rachel, but in Portuguese. Boa. A Praise, que é minha amiga, tá bem aqui, ela se apresenta falando Hi, I'm Praise, like praise the Lord. E é isso, então a gente teve que conseguir algumas coisas pra explicar pro pessoal aqui como fala o nosso nome. E aí, no domingo seguinte, o pastor veio pra mim, me deu bom dia e me chamou pelo meu nome. Eu falei, caraca, essa igreja tem alguma coisa diferente.
É diferenciado. E tem mesmo. É uma igreja muito missionária. Eu tô gostando de ver o caminho que a igreja tá tomando. Acho que hoje a gente também tem uma pastora que ela é pastora de missões e de... Gente, como é que eu... Missão e... Tem outra palavra, só que eu esqueci em inglês e em português. Claro. A gente falou. Todo episódio vai ter um momento assim. Mas enfim, há uns anos atrás, eu acho que a igreja não tinha tanto isso. Tem um projeto da igreja com missão na Índia, eu acho. No Nepal e no Sri Lanka. Isso. Péssima de geografia, meu Deus do céu. A gente vai falar sobre isso outra hora. A gente não vai tocar esse assunto nesse episódio, porque eu não quero que a gente seja cancelado no segundo episódio. Se esse for o segundo episódio que vai pra... Enfim. E hoje em dia eu acho que tá sendo maior a conversa sobre missão. E eu acho que tem a ver um pouco também com os jocumeiros que estão indo pra igreja. Eu acho que, não só por causa disso, é claro, mas eu acho que o trabalho que tá acontecendo com missão hoje é maior e é uma das coisas que eu amo sobre a igreja, como eles estão abertos a dar ouvido pra... A nossa igreja abençoa, suporta financeiramente, não sei, um dos projetos de tradução de Bíblia no Nepal, o que é bem legal. Caramba. Pra mim, isso é uma coisa muito... Porque como uma missionária que mudou pra Inglaterra pra trabalhar com tradução de Bíblia, faz toda a diferença estar envolvida com uma igreja que se importa com tradução de Bíblia. Com certeza. Mas por que eu comecei a falar da igreja? Vai lá, dá uma olhada no Instagram, as fotinhas da nossa amiga maravilhosas. E eu acho que reflete também muito a forma como você vê as coisas, você mostra a beleza através das fotos que você tira. Então, eu acho que vocês deviam conferir. E é isso. Sobre você? Sobre eu. Porque você veio pra missões logo depois que casou. Como foi isso? Então, quando eu tinha aquela, né? Quando o pastor fala 5 minutos, dá um testemunho à pessoa. Eu nasci em 1995. E aí passei 20 minutos falando da minha vida. Desculpa aí. Não, mas eu acho que você falou muito bem. Então, quando eu tinha 12, 14, eu não lembro agora exatamente quantos anos eu tinha, mas eu fui para um acampamento regional que quando eu tava no Brasil, no Rio Grande do Sul, eu era da Igreja Batista e a Junta Batista é muito intencional com acampamento de jovens, acampamento de adolescentes. Batista. Olha nós! Batizada na Igreja Batista. Eu também. Hoje a gente faz parte da Vineyard, mas Brasil Batista. Eu fui para um acampamento e lá tinha um missionário. E ele era pastor e missionário. E aí ele tava falando... Teve um culto que ele falou assim, ó... Agora, tira um tempinho, a gente vai orar. Mas pede pra Deus te falar se ele tá chamando você pra missão. Enfim, ele falou onde é que ele ia, o que ele trabalhava, tudo mais. Muito legal o trabalho. Não lembro de nada, mas na época eu lembro que era um trabalho muito incrível. E aí eu falei, tá... Deixa eu, né... Ele falou que é pra orar, pra gente pedir pra Deus. Mas, gente, eu com... Vamos dizer que era 13, 14 anos. Eu acho que eu nunca tinha parado pra ouvir a voz de Deus. Ou então... Não era uma linguagem que realmente fazia parte da minha igreja, né? De onde eu tava crescendo. Então era assim, você precisa saber o que fazer, vai pra Bíblia. O que, com certeza, vai pra Bíblia. Mas não era tipo assim, ora e Deus pode falar com você. Eu acho que tem o lance do Espírito Santo, 100%. Mas o ouvir a voz de Deus, eu acho que se tornou algo muito real pra mim quando eu entrei pra Jocum. Mas quando eu tinha 13, 14 anos e o pastor falou, para aí, ora e pede pra Deus te falar se você vai pra missão um dia. Parei, comecei a orar e, de alguma forma, eu senti Deus falando, você vai pra missão um dia. E eu comecei a dar risada. Eu falei, caraca, olha só a minha mente pregando peças. Corta pra 2024, a lei de missionária na Inglaterra. Tô aqui eu já há 9 anos em missão. Mas o que acontece? Eu com 13, 14 anos, lembra que a gente falou, a gente vai falar um monte de High School Musical? Gente, Sharpay Evans. Eu queria ser ela.
Eu sempre quis ser a Gabriela. Então a gente tá bem Mas na dividido. vida real, eu sou a exagerada que usa tudo rosa com brilho e ela é a monobásica, que é a introvertida. Mas eu acho que é por isso que as nossas favoritas são o oposto de quem a gente é. Mas eu era muito mais parecida com a Sharpay, eu acho, quando eu era adolescente. Você virou básica depois do Dudu? Eu acho que eu virei básica depois do meu marido. Eu acho que foi isso. She was fabulous. Fabulous. That is a simple request. Episódio passado, não vamos cantar. Segundo episódio, vamos cantar High School Musical pra vocês. Porque, gente, é isso, tá bom? A gente acredita na palavra de High School. Ai, deixa eu voltar no assunto. Por que eu falei isso? Por quê? Porque quando... Naquela época, a minha mentalidade se eu vou virar missionário, eu vou ter que ir pra África, eu vou ter que abrir mão de qualquer tipo de conforto na minha vida, banho gelado, entendeu? Era a única perspectiva de vida em missão. A gente lida com qualquer coisa nessa amizade, se a gente tiver água quente pra tomar banho. Não dormiu porque seu filho acordou a noite toda? Mas tomou um banho quente, tá feliz, lavou o cabelo, tá ótimo. Mas aí na época eu tava assim, Deus, olha pra mim, minha cor preferida é rosa. 100% dependente dos pais. Eu tava assim, eu não acho que Deus vai me chamar pra estar em missão. Jocum, eu não sabia o que era Jocum naquela época. A única coisa que eu sabia era Junta Batista. Não, é Junta Batista. É. Eu acho que, gente, por favor, que a gente não esteja ofendendo ninguém, mas eu acho que é Junta Batista. E aí eu pensava, missionário, pastor, mulher de pastor, vai abrir igreja e tal. Bem, enfim, missionária, mulher de pastor. Né? E aí E aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Eu fiquei assim, só se eu virar mulher de pastor, mas eu tenho cara de mulher de pastor? Tem. Diz a filha de pastor. Aí foi muito engraçado, porque eu ouvi aquilo naquele momento, só que na minha cabeça eu não tava ouvindo Deus. Era simplesmente a minha cabeça, tipo... Não, a minha mente é muito criativa, então eu acho que não vai ser bem isso. Então, pra mim, aquela resposta não era Deus, mas era. Como a gente pode ver agora. E aí, alguns anos depois, eu já não tava mais no Rio Grande do Sul, eu tava morando em Cuiabá, Mato Grosso, foi onde eu conheci meu marido, nós já estávamos namorando há 1 ou 2 anos. E era uma época da nossa vida que a gente tava assim, qual é o nosso próximo passo? Porque eu conheci o Dudu, e logo que eu conheci ele, Dudu basicamente toca qualquer instrumento. O Dudu é um gênio. Ele não toca saxofone porque ele nunca pegou pra aprender, mas se largar na mão dele, depois de 2 semanas ele sabe tocar o negócio todo. Ele compõe muito bem também. Eu amo que a gente tá fazendo. Eu vou falar do meu... Porque eu quero que meu amigo seja um cantor famoso. Então eu vou trabalhar e dar o meu... Eu, Dudu, a gente tem relação de cunhado. Daquele negócio de, tipo assim... O Dudu faz muito bullying comigo. Dudu, Gabriel e Pedro fazem bullying comigo no mesmo nível. Mas... Quem que é Gabriel e Pedro? Meus irmãos. Desculpa aí, eu esqueci dessa parte. Mas eu já falei que vocês vão ouvir da minha família pra caramba. Mas o Dudu é muito talentoso. Então eu falei pra ele que eu tô trabalhando... Eu criei todo o plano de carreira do Dudu já. Eu amo que... Tenho amigos que sejam suporte na vida de vocês. Que encorajam vocês. Que puxam a orelha de vocês. Essa é a Raquel. Ela não puxa tanto a orelha da gente. Às vezes ela é delusional com a gente. Eu acho que o Dudu vai ser famoso. Porque ele é muito bom. Ele é incrível. E não é porque é meu marido. E ele é muito talentoso. E o Dudu ama Jesus. Eu acho que essa faz a diferença. Muito. Esses dias ele tava pregando na igreja e ele tava falando sobre isso, né? Sobre essa questão da adoração e de ser o centro e da alegria no Senhor, mesmo na diversidade. Diversidade é uma palavra boa, hein? Diversidade. Teu português tá bom? Tá tu bom, falou tá bom. Diversidade? Olha só. E aí eu fiquei pensando assim, naquele dia eu tava no culto, tirando foto. E aí eu tava ouvindo o Dudu pregar, eu falei, eu vou criar plano de carreira dele, porque ele é muito bom e ele ama Jesus e Jesus é o centro. Exatamente. Então, naquela época, quando a gente tava tentando entender o nosso futuro, a gente sabia que a gente ia casar, que a gente ia viver nossa vida juntos e tudo mais. Mas quando eu conheci o Dudu, de novo, músico incrível, cantava, tudo mais. Ele sempre falou pra mim que ele queria, em algum momento da vida dele, ir pra Jocum fazer escola de música. Ele falou, logo que a gente começou a namorar, ele disse, em algum momento eu quero parar e eu quero fazer essa escola.
Escola de música não, escola de louvor, né? Na vila, que era a base que eu era obreira. Isso. E aí eu, beleza, legal. Nunca tinha ouvido falar em Jocum, não sabia o que escola de louvor era, mas beleza, né? Começamos a namorar, eu nem imaginava quando é que isso ia acontecer. Mas aí quando a gente começou a conversar sobre os nossos próximos passos, o que a gente ia fazer da vida, faculdade, não é faculdade, é ministério, o que é, Deus começou a falar com a gente de formas diferentes, através de pessoas orando por nós, através de sonhos. Tem uma coisa que é muito doida pra mim, porque eu sinto que uma forma muito grande que Deus fala comigo é através de sonho. E isso é muito grande pra mim, porque, de novo, das igrejas que eu fazia parte, sendo batista e tudo mais, não era algo que eu via em reunião, ou então pequeno grupo, as pessoas falando assim, Deus me deu esse sonho, ou então Deus me deu essa palavra. Não era algo muito, muito comum, era muito mais... Eu tava lendo a Bíblia, e aí Deus fala sobre isso, não sei o que, entendeu? Então era mais essa pegada de coisa. Então, pra Deus falar comigo através de sonho, foi algo que demorou muito pra mim entender que realmente era Deus. Mas, 2 anos antes do nosso casamento, a gente não tava falando sobre missão, a gente não tava falando sobre nada dessas coisas. Eu tive esse sonho que eu e o Dudu, a gente entrava num templo. Era um templo, assim, uma igreja muito grande. Mas era um templo como se fosse tinham pilares gigantescos. Imagina um templo grego, com pilares muito grandes. Eu ia falar pra você falar desse sonho, se você não falasse. Eu acho que não tem como falar sobre minha vida em missão sem falar desse sonho. Eu acho que é algo muito grande, então tá alinhado ali. E aí, nesse sonho, os pilares começavam a cair. E antes deles tocarem o chão, eu e o Dudu, a gente corria, conseguia levantar eles de volta, colocar no lugar. Porém, os pilares não eram leves, eles eram muito pesados. Mas a gente tinha força suficiente para levantar. Então, caiu um, a gente ia lá, colocava de volta antes de tocar o chão. Tava para cair outro, a gente ia. E aí, eu comecei a olhar ao redor e não era só eu e o Dudu. Tinham vários pilares caindo e tinha outras pessoas. E eram pessoas da nossa idade também. Então, naquele momento, eu tava bem assim... chega a me arrepiar toda vez que eu conto a história desse sonho. E eu comecei a pensar... Uau, tem mais gente da nossa geração que tá fazendo a mesma coisa. E eu acordei. Então, eu fiquei assim... Que sonho bizarro foi esse? Porque eu nunca tive nenhum sonho como aquele. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem aqueles sonhos bem sem noção, assim... Tipo, o sonho que eu te contei outro dia que a gente tava indo pra Miami. Eu nem tenho visto. Nem eu. Enfim, eu tenho uns sonhos muito aleatórios. E daí, quando eu acordei desse sonho, eu fiquei assim, isso quer dizer alguma coisa? Isso não quer dizer? Enfim. Contei pro Dudu o sonho, a gente não sabia o que queria dizer. Mas... E aí as coisas foram se alinhando, a gente decidiu, vamos casar, vamos pra Jocum, fazer TED, você faz a escola de louvor, eu faço a escola de comunicação. E o nosso plano era fazer isso por 2 anos. Depois dessas 2 escolas, a gente ia pra algum lugar, talvez nos Estados Unidos, fazer uma escola de inglês, porque a gente sempre quis fazer um curso de inglês, fazer um intercâmbio, alguma coisa. A gente sentar junto já era algo que a gente queria muito fazer. E daí, quando a gente começou a namorar, a gente descobriu que era algo em comum. Então, a gente tinha o foco, 2 anos vivendo em missão, a gente volta, você vai trabalhar com música, eu vou, sei lá o que eu vou fazer da minha vida, mas eu naquela época eu queria estar envolvida com comunicação, com fotografia, porque eu era fotógrafa. Então, esse era o plano. Mas aí, a gente fez nosso primeiro ano na Jocum Vila, lá estava a Raquel, tinha conhecido ela no ano anterior, a gente conversou aquele semestre inteiro. Vamos virar amigas, mas nunca aconteceu, de verdade. 9 anos depois. Tá nós duas morando na mesma base, do mesmo país. Fazendo um podcast. Tcharam! A parte mais difícil da nossa amizade é que eu moro do outro lado do Oval. Ai, nossa, é muito longe. É muito longe. Se você não sabe como é que é o Oval, é tipo assim... Um oval. Um oval. É um círculo achatadinho com todas as casas ao redor. Enfim... Aí, anos depois, Deus me lembrou desse sonho. E aí, orando sobre isso e pessoas
pessoas que eu conversei e tudo mais, eu cheguei à conclusão que Deus realmente nos chamou para fazer parte do que tá acontecendo. Esse reavivamento é a palavra. Que tá acontecendo hoje, Deus realmente nos chamou para fazer parte. E eu acho que aqueles pilares era Deus chamando a gente para trazer de volta a fundação, que é Ele. Fala dos pilares. Dos pilares? Então, gente. Por isso que a gente é amiga, porque a gente tem que lembrar outra de terminar as histórias. É isso aí. Essa igreja, esse templo, o meu prático de ETED, de Escola de Treinamento Discipulado, uma parte foi na Grécia. E eu achei que era só Deus mostrando, tipo, um dia você vai estar na Grécia. E eu fui pra Grécia, foi isso. Muito básico, né? Não era o que realmente era. Mas aí um dia tô eu em Londres com uma amiga minha, a gente passeando, eu acho que 1 ano e pouco depois de eu ter me mudado pra cá, eu nunca tinha ido pra aquela parte de Londres. Aí ela olhou assim pra mim, você já foi na St. Paul's? E eu, não, nunca vi. Aí ela, vamos lá. A gente pegou o ônibus, a gente tava de um lado, foi lá pro outro. Quando tava chegando perto, eu entro em choque. E aí essa amiga olha pra mim, você tá bem? E aí, quando ela perguntou se eu tava bem, eu começo a chorar. A gente sobe os degraus. Eu olho pros pilares, eu olho pra ela, eu abraço o pilar. Muito doido. Eu vou abraçar a árvore. Eu abraço o pilar, olho pra ela e falo, você acha que eu tenho força suficiente pra levantar um pilar desses? E ela olhando pra mim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Aí eu não tenho força pra levantar esse pilar, não sei o que, chorando. Aí eu olhei pra ela, lembra do sonho que eu te contei uma vez? Ela, sim. Eu falei, exatamente o tamanho, o formato, a entrada da St. Paul's é a entrada do templo. É os pilares que eu vi caindo. Então, é muito doido porque naquele momento as coisas se encaixaram. E ali, eu acho que a gente tava planejando passar mais tempo, a gente ia passar mais tempo na Inglaterra. Porém, naquele momento foi a confirmação, a gente tá exatamente onde Deus queria que a gente estivesse. Então, que massa. Foi muito doido as confirmações de Deus, assim, sabe? E hoje, o que faço hoje? Hoje eu sou mãe, no momento. Porque eu estou de licença maternidade. Mas dentro da Jocum, aqui na base, eu já trabalhei em áreas diferentes. Por quase 4 anos eu fiz parte do The Oval Café, que é a cafeteria que a gente tem aqui na base. Obrigada, Jesus, todos os dias pelo Oval Café. Patrocina nós. Eu vou atrás. Eu fui gerente do café. Desses 4 anos, eu fui gerente do café quase 3. E aí, eu gosto muito da ideia de business e de missão tá caminhando juntas. Então, foi algo que eu realmente amei fazer por esse tempo. E eu ainda amo café, ainda amo esse mundo dentro de missão, mas não é o que eu tô fazendo hoje. Eu não tenho ainda exatamente oficial o que eu vou estar fazendo a partir de julho. Na verdade, tem, mas ainda não dá pra... Ainda não dá pra dar spoilers, mas eu acho que daqui a um tempo a gente pode conversar sobre isso. Mas eu vou estar voltando. Tempo integral. Sendo mãe missionária. E eu tô muito empolgada porque vai acontecer nesse próximo capítulo da minha vida. Com 30 anos. Em missão. Minha barriga começou a roncar. Está na hora da gente ir. Então, é isso. Quando a gente tinha pensado sobre esse episódio, a gente ia falar sobre como era pra gente ser brasileira sendo missionário em outro país, né? Ser missionário transcultural. Talvez esse vai ser um outro episódio. Porque isso é uma coisa muito legal de pensar. Geralmente a gente pensa que missões transculturais é África, Ásia. Mas não, a gente vive missão transcultural todo dia aqui na Inglaterra. Uhum. E eu vou falar, gente, Deus tá fazendo muita coisa na Inglaterra. A gente não fala sobre isso. No Brasil a gente acha que a igreja tá morta. Não tá. E talvez, muito provavelmente, quando voltar decente, a gente pode ter um episódio sobre isso. Porque eu vou voltar, tipo... Podemos conversar. Bem empolgada. Mas é isso, eu acho que falar da minha história e ouvir a tua história me lembra muito o porquê que a gente tá aqui, sabe? Porquê que tudo vale tanto a pena. Então, esses últimos dias eu tenho pensado muito sobre como vale a pena abrir mão de tudo e servir o Senhor. Com certeza. Não que eu tivesse muita coisa pra abrir mão, mas eu acho que a vida com Jesus é muito rica. Com certeza é. Então,
Eu acho que é uma boa forma de terminar. Uhum. E se você... vamos agora pro apelo final. Levanta sua mão da sua casa, bota a mão no coração. Vamos orar juntos. Repete. Não, eu acho que se você tá ouvindo esse episódio, você tá pensando assim, pô, Deus me deu uma palavra 15 anos atrás. Me demorou 20 anos pra vir pra Inglaterra. E eu não fazia ideia. Eu acho que foram 7 ou 8 anos sem pensar nada relacionado à missão. Até eu ter entrado até ter começado minha vida em missão. E respondendo a sua pergunta, gente, eu casei em janeiro, no dia 9. E se não me engano, dia 16 de fevereiro, alguma coisa assim, metade de fevereiro, começou minha escola de treinamento discipulado. Sim, eu tive lua de mel, tá? Todo mundo faz essa pergunta pra mim. Não, se sua lua de mel foi na Eterna. Não, eu tive lua de mel, tá bom? Assunto pra outro episódio. Quando a gente fala de família. Quando a gente falar de família. Mas eu e meu marido, nós fizemos ETED juntos. E eu acho que foi uma experiência muito incrível a gente poder estar vivendo tudo aquilo lado a lado. Porém, eu não recomendo, a não ser que você tenha uma palavra direta de Deus. É uma boa forma de terminar esse episódio. Temor do Senhor sobre sua vida. A gente pode conversar sobre isso em outro episódio. Também. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvirem um pouco sobre a nossa trajetória. Se você tem alguma dúvida sobre missões, fala com a gente. Acho que esse podcast não é grande o suficiente pra gente não ter como responder todo mundo. Então, se esse episódio tocou no seu coração e se Deus tá falando alguma coisa com você, manda uma mensagem. Eu acho que as duas, a gente tá muito disposto. Tanto se você for uma pessoa solteira e tentando entender o que tá acontecendo, ou se você for uma família. Não importa a sua idade, qualquer momento da vida que você tá, em qualquer circunstância, cabe você dar sua vida pra Jesus de forma integral. Se você entende que é isso. Exatamente. Então a gente se vê semana que vem. Até mais.